Peraí, Pri, você tá sem microfone. Eu minimizei aqui para poder ler os recados, então eu vou começar aqui dando boa tarde a todos e a todas que nos assistem nessa aula aberta do IBC CRIM sobre Direito Penal Econômico. Eu sou Priscila Beltrame, sou coordenadora do Departamento de Direito Penal Econômico e Compliance do IBC CRIM e vou mediar a conversa de hoje entre os professores. Falando um pouco do curso, esse é um dos temas que consta da nossa grade de Direito Penal Econômico, Crimes em Espécie, e o tema de hoje é a sociedade administrativa e a teoria da cegueira deliberada, com os professores que entendem desses assuntos em profundidade, conforme a gente vai poder ver nas apresentações de hoje. Falando um pouco do curso, então o curso é composto por 8 aulas e foi lançado no começo do ano pelo IBC CRIM, com as inscrições abertas no site do Instituto, que é o www.ibccrim.org.br. Vou apresentar, então, nossos convidados, que são a professora Chiavelli Falavino, que é professora adjunta de Direito Penal e Processo Penal na Universidade Federal de Santa Catarina. A professora é mestre em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul e doutora em Direito Penal pela USP, além de pós-doutora em Política Legislativa Criminal pela Universidade de Málaga. E o professor Guilherme Brenner Lucchesi é professor de Direito Processual Penal da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. Ele é doutor em Direito pela mesma universidade e possui LLM pela Cornell Law School nos Estados Unidos. Eu vou começar, então, com o professor Guilherme. Eu queria que ele apresentasse um pouco o tema e o que ele pretende tratar, principalmente sobre cegueira deliberada no curso, e de que forma esse tema da cegueira deliberada coloca em xeque questões fundacionais do direito penal, principalmente a respeito da culpa e do dolo, que é um tema de um livro excelente que ele publicou. Professor, por favor. Muito obrigado, Priscila, pela apresentação. Muito boa tarde a todas e a todos que nos acompanham. Para mim é uma alegria imensa estar aqui novamente no IBC CRIM para falar sobre essa aula, um tema que me é muito caro, uma alegria maior ainda por estar dividindo a mesa com uma grande amiga, expoente do direito penal econômico em Santa Catarina, em todo o Brasil, né? A Chia não tá só em Florianópolis. Então, para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês e principalmente podendo dialogar aqui ao lado dela. O tema da minha aula no curso de Direito Penal Econômico, Crimes em Espécie do IBC CRIM, é sobre cegueira deliberada. E quando a gente fala em cegueira deliberada, o que a gente está falando, na verdade? Nós estamos falando de uma série de decisões que foram proferidas pelo nosso Poder Judiciário aqui no Brasil, e em especial, é um tema que para nós do Sul é muito caro, né? Eu aqui na Marco Zero da República de Curitiba, é um tema que hoje principalmente é tratado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Quando eu comecei a pesquisar esse tema lá em 2013, eram poucas decisões no Brasil ainda. Tinha uma decisão da Vara Federal de Fortaleza, né, um caso muito famoso do assalto ao Banco Central que, de algum modo, inicia, né, o tratamento jurisprudencial desse assunto no Brasil, e que até o julgamento da ação penal 470 do Mensalão, no STF, era um tema pouco discutido, era um nicho pequeno dentro do estudo da dogmática penal. Mas a partir da Operação Lava Jato, a partir de vários outros precedentes que foram firmados pelo TRF da 4ª Região, hoje nós já temos cerca de 1000 decisões no Brasil que, de algum modo, fazem alusão à cegueira deliberada. E do que nós estamos falando propriamente? Quando há, em algum momento no processo, uma alegação por parte do autor, do imputado, de que ele desconhece os fatos, né, o grande exemplo que a gente tem, e que isso diz, né, que essa história toda vem dos Estados Unidos, no caso lá o sujeito estava ingressando do México nos Estados Unidos em um veículo, e no porta-malas a Polícia de Fronteira localizou vários e vários quilos de maconha.
E ele disse que ele não sabia o que estava dentro do porta-malas do carro. E ele foi processado por tráfico internacional de drogas. E o tribunal, lá nos Estados Unidos, o julgamento pelo júri, os jurados entenderam que, ainda que ele dissesse que ele não sabia, diante da ciência de uma elevada probabilidade de que ele estivesse transportando drogas, ele, por não ter buscado um aprofundamento completo do seu conhecimento, por não ter buscado compreender todas as situações fáticas e por ter feito isso de maneira propositada, de maneira intencional, entenderam que ele poderia responder como se ele tivesse conhecimento pleno. Isso tem base no direito americano. Eu, no meu livro e na nossa aula, eu pretendo aprofundar quais são as diferenças entre o direito penal brasileiro e o direito penal americano, mas lá, ainda que isso seja muito contestado, não é algo que é tido como uma verdade absoluta, essa é uma jurisprudência que se firmou lá. E, a partir de alguns escritos que foram publicados no Brasil, no início agora dos anos 2000, alguns tribunais, e eu mencionei, isso começa no julgamento do caso do assalto ao Banco Central de Fortaleza, havia uma acusação de lavagem de dinheiro, em que depois que todo aquele montante, para quem conhece o caso, é um caso muito interessante, o pessoal ingressou, invadiu a casa forte do Banco Central por meio de um túnel escavado e subtraíram 164 milhões de reais em nota de 50. Não tinha nota de 200 reais ainda, então a carga era maior, eram 3 toneladas de papel moeda foram retiradas lá. Saíram da prática do furto, alguns membros daquela associação criminosa foram até uma concessionária de veículos e compraram 11 veículos em espécie. Largaram um saco de dinheiro em cima da mesa do escritório e disseram, olha, contem aí, a gente não sabe bem quanto tem, eu garanto que tem aí pelo menos os 980 mil que custam esses carros. Se sobrar, fica de crédito, a gente volta e compra mais carros depois. Transação esquisitíssima. Agora, o magistrado entendeu naquele caso que esse procedimento por parte dos vendedores configuraria uma lavagem de dinheiro. E ainda que fosse impossível que eles soubessem que a origem daquele dinheiro era o furto à sede do Banco Central, o furto aconteceu de sexta para sábado, no sábado houve a compra e somente segunda-feira o crime foi descoberto, o juiz reconhece que era impossível saber que aquilo vinha do furto ao Banco Central. Pelo menos não havia prova que indicasse que os autores tinham contado por os proprietários da concessionária da origem daquele numerário. O juiz entendeu que aquela atitude por parte deles, aquela indiferença quanto à origem daqueles recursos que foram pagos, configuraria dolo eventual. E aí o que se diz? Se diz que essa figura que o direito comparado reconhece como sendo willful blindness, em tradução literal, cegueira deliberada, seria equivalente à dolo eventual. E por isso foi proferida a condenação. Essa condenação depois foi revertida, o tribunal da Quinta Região entendeu que aquele proceder equivaleria a uma responsabilidade penal objetiva, mas foi o suficiente para dar um start nessa discussão no Brasil. E esse caso volta, eu mencionei, no julgamento do Mensalão, porque a ministra Rosa Weber, no seu voto, partindo de uma construção muito semelhante àquela que o juiz da sede do Banco Central proferiu, ela entende que quando você tem um pagamento em numerário que tenha objetivamente origem no crime, se o autor, se aquele que recebe aquele recurso participa daquela transação, tem ciência de uma elevada probabilidade que aquele dinheiro tem origem delitiva, se ele, apesar dessa ciência, age com indiferença e decide persistir naquela negociação, naquela tratativa, e aí promove a conversão daqueles bens, daquele recurso em ativos lícitos, isso configura dolo eventual. E a partir do caso do Mensalão, várias outras decisões foram proferidas, a cegueira deliberada ela se torna efetivamente um marco em vários casos, vários julgamentos da Operação Lava Jato, e a partir eu faço 2 análises principais na minha aula, que foi o objeto da minha tese de doutorado. Eu digo, em primeiro lugar, que o que a gente está chamando de cegueira deliberada no Brasil não é exatamente aquilo que os americanos fazem. Para isso,
é preciso fazer uma construção teórica inicial, explicar quais são os diferentes pressupostos de punibilidade nos Estados Unidos. Eles não trabalham com a figura do dolo, eles têm outras categorias que alguns chamam de mens rea, mas o texto oficial lá chama de culpability, são modos diferentes, critérios diferentes de imputação subjetiva, e o que eles fazem lá não é exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Então, o que a gente está fazendo? Né? Talvez seja uma burla de etiquetas, talvez seja uma espécie de contrabando de teoria de direito comparado, porque não analisa propriamente, né, os pressupostos, há erros metodológicos graves nesse estudo comparado. Né? E a partir daí eu digo, olha, isso não é equivalente ao que eles estão chamando nos Estados Unidos. Se não é equivalente ao que eles estão chamando nos Estados Unidos, por que a gente está tomando essa teoria estrangeira, né, modificada, ajustada, alterada, como fundamento para as nossas decisões no Brasil, considerando que o nosso sistema jurídico penal de tradição civil law, em muito pouco, para não dizer em nada, se confunde com o que eles analisam lá numa perspectiva de common law. Então, a partir daí eu digo, olha, né, não dá para simplesmente trazer aquilo dos Estados Unidos para cá. Nós vamos precisar analisar isso sob a luz da legislação penal brasileira. E aí vem sempre um argumento, puxa, mas o Tribunal Supremo da Espanha tem aplicado já desde 2007 e antes a figura da ignorância deliberada. Tem um livro excelente que eu recomendo a todos vocês, escrito pelo professor Ramon Raguez e Valles, né, a ignorância deliberada em direito penal, que ele analisa isso sob uma perspectiva espanhola. Mas apesar da nossa tradição jurídica ser semelhante à da Espanha, a gente tem uma diferença brutal. Qual é? O nosso Código Penal, desde 1940, e isso não se alterou com a parte geral de 84, ele define para nós o que é dolo. O nosso código diz, artigo 18, o crime é doloso quando o agente quis o resultado, então, quando houver algum elemento volitivo que não está demonstrado, não costuma estar presente nessas acusações de cegueira deliberada, ou quando o agente assumiu o risco de produzir o resultado. Bem, assumir o risco é uma expressão problemática, qualquer estudo de crime de trânsito mostra, né, que há diversas situações de culpa consciente que, na verdade, não podem chegar a configurar dolo eventual a depender da teoria adotada. E muitas vezes os nossos tribunais não têm dito qual é a teoria distintiva que eles estão usando para separar dolo de culpa. Isso simplesmente é tomado como um dado, né? E o artigo 18, então, embora a definição que ele nos traz de dolo não seja uma definição perfeita, é necessária uma atividade interpretativa para que nós possamos perquirir quais são os limites entre culpa e dolo. E um critério muito importante que nós temos aqui se encontra também no artigo 20 do Código Penal. O artigo 20, quando ele fala de erro de tipo, ele diz que defeitos cognitivos, uma representação equivocada a respeito da situação fática, exclui o dolo e permite eventualmente uma punição culposa. Se o tipo previr uma punição culposa, coisa que a lavagem de dinheiro não prevê, coisa que a sonegação de tributos, né, os crimes materiais contra a ordem tributária não prevêem também, né? Então, a gente não tem a modalidade culposa desses delitos. E a própria corrupção, né, professor? Foi uma opção legislativa nossa. Alguns países têm lavagem culposa. Nós não temos. O legislador, em 98, está lá na exposição de motivos. Ele diz, nós não estamos prevendo. E já me perguntaram várias vezes, eu participei de um bate-papo esses dias, que uma das perguntas foi, puxa, não dá para resolver esse problema criando um tipo de lavagem culposa? Eu diria, olha, você cria um problema, você resolve um problema e cria outros dois. Por quê? Você, além de ter, eventualmente, né, o uso da cegueira deliberada para continuar punindo lavagem culposa como se dolosa fosse, é um problema, você passa a trazer para o processo penal uma discussão que a nossa doutrina ainda tem muita dificuldade, quem dirá a jurisprudência, de distinguir qual é exatamente o marco distintivo entre a culpa e o dolo. Então, é um outro problema. Mas eu estou falando disso por quê? O elemento cognitivo, para nós aqui, é extremamente importante para identificar dolo. Então, se eu tenho um defeito cognitivo,
ou se eu tenho uma alegação e uma ausência de prova efetiva de conhecimento por parte do autor, como é que no nosso sistema legal eu posso dizer que ele está agindo com dolo? E aí que eu concluo, né? Essa é uma teoria que, em grande medida, é completamente desnecessária para o nosso sistema jurídico penal brasileiro. Nosso sistema nos dá uma solução, o legislador nos dá uma solução de legislata que diz: tem conhecimento, é dolo, não tem conhecimento, muito provavelmente não seja dolo, e a gente vai ter que aprofundar para discutir o que é conhecimento, o que não é. Essa é uma discussão que é bastante complexa e eu vou precisar do encontro completo, né? Essa live é só para a gente introduzir o tema para poder colocar qual seria esse marco distintivo, mas eu digo que essa é uma teoria que é desnecessária e ela está servindo para ela acaba tendo um resultado bastante danoso para nós. Primeiro, porque a gente está alargando jurisprudencialmente o conceito de dolo para além dos seus limites legais. É um problema sério aqui de violação de um dos princípios que é mais caros a nós, que a Xavier vai falar daqui a pouco, que é o problema do princípio da legalidade. Né? O nosso direito penal ele coloca limites bastante rígidos para dizer o que pode e o que não pode ser crime. E o juiz, a jurisprudência, tenta de algum modo contornar esses limites e criar, ir além para expandir o alcance do dolo. E esse é um problema dogmático bastante grave. Mas no âmbito do processo, né, aqueles de nós que militam cotidianamente perante os fóruns, perante as varas criminais, sabem. Muitas vezes, os magistrados estão utilizando a chamada teoria da cegueira deliberada para afastar alegações de desconhecimento por parte do autor. O autor diz: eu não sabia. O juiz diz: olha, não tem problema que você não sabia. Tem uma teoria da cegueira deliberada que permite eu te punir como se você soubesse, mesmo você dizendo que você não sabe. E aí você suplanta qualquer espécie de ônus probatório que deveria estar sendo desenvolvido pela acusação. É o ônus da acusação comprovar todos os elementos constitutivos do crime. E aí vem toda uma outra linha de pesquisa processual. Então, a cegueira deliberada é um problema real, né? Apesar de todas as críticas que nós, né, não só eu, como vários outros autores que pesquisam o tema têm colocado, a jurisprudência continua aplicando de maneira mais ou menos consistente a teoria da cegueira deliberada. Então, é um tema que precisa ainda de um maior aprofundamento. Eu diria, né, vamos respeitar as fórmulas legais que o legislador colocou para nós. Seria, pelo menos, a minha introdução aqui à temática, Priscila. Perfeito, professor Guilherme. Para a gente continuar, então, a conversa, eu queria pedir para a professora Chiavelli tratar do tema da sala, especificamente em relação à assessoriedade administrativa. E eu achei bastante interessante uma publicação que a professora fez, acho que foi no Migalhas ou no Conjur, sobre a questão das normas penais em branco, como que o executivo tem complementado e como isso também tem enfraquecido também o direito penal garantista, que parece que é a mesma tendência que o professor Guilherme apontou na sua fala em relação à cegueira deliberada. Então, um pouquinho do tema e qual a profundidade que a professora pretende tratar na sua aula dentro do curso. Boa tarde a todos, né? Agradeço muito ao IBCCRIM pelo convite, para mim é sempre um prazer estar aqui. Sou associada ao IBCCRIM desde a época da graduação, né? Cada vez mais longínqua a época em que eu estava na graduação, e para mim é um prazer sempre poder contribuir de alguma forma com o Instituto, que tanto contribuiu na minha formação, e ainda mais, estando do lado do Gui, que é meu amigo, né, meu colega, né, passamos juntos nos concursos da UFSC e da FPR, né, ainda me lembro, ainda saímos para comemorar depois, foi bem legal. E Priscila também, obrigada pela tua mediação, para mim é uma alegria. Bom, pelo menos esse lado, né, a internet nos proporciona de estarmos todos juntos, mesmo com as condições atuais.
A aula que eu dei no curso, né, que eu pretendo seguir trabalhando sobre assessoria administrativa no direito penal, tem bastante a ver com o tema da minha tese, né, e com o livro que eu publiquei sobre a deslegalização do direito penal. O que seria, então, a assessoriedade? Primeiro, antes de falar da assessoriedade em si, eu acho importante fazer a diferenciação entre assessoriedade com C e assessoriedade com 2 S, porque às vezes a gente vê o termo escrito de um jeito e às vezes a gente vê o termo escrito de outro. E, na verdade, isso tem a ver com o significado, né, que se dá para essa assessoriedade. Então, há uma concepção que é adotada por vários professores, né? A professora Érica Mendes de Carvalho, que trabalha com a ideia da assessoriedade com C, que seria, então, o direito penal funcionando como um acessório, né, do direito administrativo. Seria uma concepção bastante crítica, né, uma ideia de que o direito penal, então, teria uma sua importância reduzida nessa relação. Já a assessoriedade com 2 S's, né, que é a corrente da professora Helena Lobo, que eu também adoto na minha pesquisa, é a ideia de que o direito penal assessora o direito administrativo na tutela de condutas, né? Então, a nossa ideia é mais que o direito penal não ficaria numa posição de um mero acessório, mas que ele assessora o direito administrativo, inclusive havendo, então, bis in idem em alguns casos, pela previsão dupla, né, da conduta, seja como crime, seja como infração administrativa. Então, o que seria a assessoriedade, né, em si? A assessoriedade se dá na verdade, a assessoriedade se dá pela complementação do direito penal por meio do direito administrativo. Então, a divisão que prevalece na doutrina, a divisão do professor Mata Barranco, que é adotada por vários pesquisadores brasileiros, que seria, então, 3 tipos principais de assessoriedade. A assessoriedade conceitual, que é quando eu utilizo do direito administrativo para definir um termo ou um elemento que é utilizado na norma penal. A assessoriedade de direito, que é as chamadas normas penais em branco, principalmente quando eu tenho uma remissão em bloco, né, para um conjunto de normas. Isso a gente observa bastante no direito penal ambiental, quando eu digo atuar em descumprimento das normas de proteção, então eu remeto para um grupo de normas, né? Então é o que eu chamo de assessoriedade de direito, e a chamada assessoriedade do ato. A assessoriedade do ato também é bastante problemática, que é quando eu tenho a norma penal complementada por um ato administrativo singular, um ato administrativo que é feito para resolver um caso concreto, como uma licença, uma autorização, e esse ato acaba vindo parar dentro da norma penal. Também bastante comum no direito ambiental, quando eu tenho, por exemplo, matar animal ou provocar dano em floresta, né, ou atuar em descumprimento com a licença ou com a autorização obtida. Então, eu tenho um ato administrativo que o conteúdo desse ato passa a ser necessário. Eu preciso analisar o conteúdo desse ato para verificar se houve ou não o atuar do agente em descumprimento com a autorização obtida nesse ato. Então, são formas de fazer com que regras, né, e atos administrativos venham parar dentro da moldura de proteção penal, né? O direito penal ele é assessorado também por outros ramos, né? Pelo direito tributário, pelo direito civil, pelo direito trabalhista, mas dentro do direito administrativo isso é especialmente complexo porque eu tenho, então, muitas regras infralegais. E essas regras acabam, muitas vezes, passando a definir o conteúdo da proibição, principalmente quando eu tenho procedimentos legislativos que se dão cada vez mais de forma aberta, né? Utilizando diversos elementos normativos ou utilizando cláusulas gerais, né? Então, a partir desse uso excessivo da assessoriedade, é que eu passo a trabalhar com o fenômeno da deslegalização, que seria, então, quando eu passo a ter o verdadeiro conteúdo, né, a maior parte do direito, do conteúdo da proibição do direito penal, acontecendo fora da norma de direito penal, acontecendo dentro das regras de direito administrativo. E isso se dá, né, em diversos bens jurídicos. Eu nem tenho como dizer que isso é um fenômeno recente, né? Por quê? Porque agora, nesse cenário da pandemia, acabou entrando em evidência um tipo que é da redação originária do Código, que é aquele tipo do artigo 268, e que já previa, então,
uma assessoriedade administrativa bastante vultosa, que até eu acho que foi sobre isso que eu escrevi no Conjur, que acabou, então, por meio das regras, né, do Ministro da Justiça e da portaria, aliás, do Ministério da Justiça e do Ministério da Saúde, que remeteu a prefeituras e estados a competência para regular as medidas de saúde pública, acabou gerando, então, a possibilidade de que eu tivesse uma incidência penal ali em aberto para ser preenchida com normas federais, estaduais e municipais em relação à segurança, em relação à ideia de saúde pública. Porém, no meu trabalho, né, que foi feito no tempo pré-pandemia, eu selecionei alguns bens jurídicos que seriam bens jurídicos em que seria mais comum a ocorrência desse tipo de deslegalização. Não seriam os únicos bens jurídicos, né, em que eu teria um uso excessivo de assessoriedade, mas eu selecionei os principais bens, né, a meu critério, que seriam bens jurídicos em que isso ocorreria com mais frequência. Seria, então, o direito penal ambiental, né? A Lei 9.605 nos dá diversos exemplos, né? Os exemplos que eu mais trabalhei no meu livro foram exemplos do 9.605. O direito penal econômico, até recentemente eu estou com um artigo que vai sair pela revista da CGU sobre isso, sobre a sociedade administrativa no direito penal econômico, em que eu trabalho alguns tipos, né? Gestão temerária, evasão de divisas, em que eu tenho, né? O insider trading, em que eu tenho também o uso de assessoriedade. E eu trabalhei com o direito penal de drogas. Isso foi interessante, né? Na época eu fiz o doutorado sanduíche, então eu estudei com o professor Scherer, que era um dos grandes estudiosos da questão de drogas, então acabei também fazendo essa abordagem. E hoje, né, ainda que com severas críticas da doutrina, o bem jurídico protegido pela lei de drogas é o bem jurídico saúde pública, que é também o bem jurídico desses artigos que vieram à tona na pandemia, né, como 268 e seguintes. Então, já traz essa perspectiva de que, de fato, essa ideia de saúde pública, né, com todas as críticas que a gente sabe que existem, até do professor Luiz Greco, em razão da natureza desse bem jurídico ser ou não um bem jurídico coletivo, né, ou não passar de uma soma de bens jurídicos individuais, mas a gente consegue observar, né, meio ambiente, economia e a ideia de saúde pública, bens jurídicos com essa tendência, né, de serem bens jurídicos difusos, né, bens jurídicos coletivos, e que o encontro desses bens jurídicos com procedimentos legislativos baseados em cláusulas gerais e mesmo com uma relativização da ideia de legalidade, que não é mais uma legalidade estrita, né, mas uma legalidade que funciona como um ônus argumentativo do intérprete, né, de aproximar o tipo da legalidade, né, a gente hoje já tem que trabalhar também com base nesses conceitos, o Silva Santos já falava sobre isso, a Rosa, naquele livro da Rosa Maria Cardoso já trabalhava sobre isso, essa ideia de que a legalidade ela tem uma função retórica, né, muito mais do que uma função demonstrativa, né, ela tem a função de gerar esse ônus argumentativo. Então, a partir daí, eu comecei a traçar, isso a gente trabalha bastante na aula, as principais consequências do uso excessivo da assessoriedade que pode levar, então, à deslegalização, né? Então, também partindo do pressuposto que eu estou trabalhando com normas complementadas, com leis penais que são complementadas por regras legais e infralegais, no caso do direito administrativo, sobretudo. Então, eu delineei algumas das consequências, né? Vou falar brevemente sobre elas. A primeira seria, então, o desvio do bem jurídico, quando eu tenho uma norma penal que passa a proteger muito mais a atuação do órgão administrativo do que o bem jurídico que a legitimou, né? Como é o caso de algumas regras próprias da Lei 9.605. Eu tenho violação da legalidade, pelo menos em duas esferas, seja pela competência, né, de definir conteúdo de proibição, que é uma competência do Legislativo Federal, e quando eu tenho uma norma penal que é praticamente só uma moldura e remete todo o conteúdo para órgãos, né, do Executivo estadual e municipal e federal, eu acabo tendo um desvio de competência. Eu tenho um dos grandes problemas da assessoriedade, que é o outro dano à legalidade pela via da ausência de taxatividade da lei penal, e isso também é uma consequência, às vezes, da concepção de que a mera previsão legal preenche a garantia da legalidade, enquanto a gente sabe que o exame de legalidade é um exame muito mais aprofundado, né? Da legalidade emanam garantias, então a mera previsão legal de um tipo pode não preencher as garantias de legalidade
fazendo com que esse tipo venha violar a legalidade de diversas maneiras, como é o caso dos tipos em que ocorre a deslegalização. Eu teria também a ocorrência de erros, né? Erros de tipo e erro de proibição, que há correntes que defendem um erro de tipo, há correntes que defendem um erro de proibição. Eu, no meu livro, trabalho mais com a ideia de erro de tipo, aliás, mais com a ideia de erro de proibição, mas há bons doutrinadores que trabalham que seriam, inclusive, um erro de tipo, porque o desconhecimento poderia, então, vulnerar o próprio dolo do agente no agir. Outra consequência, então, seria os problemas já advindos de uma má relação entre o direito penal e o direito administrativo, né? Sobretudo o direito administrativo sancionador, seja uma má delimitação de espaços, né? Na classificação, na tipificação de condutas, né? E seja também questões processuais, né? Uma ideia de uma má delimitação do que seria o processo administrativo sancionador, desse processo das garantias que deveriam incidir nesse processo, de empréstimos probatórios, uma má relação entre essas duas disciplinas, né, que seguem paralelamente tipificando condutas. Então, às vezes eu gero problemas de esferas de licitude, né? Recentemente eu tive numa banca que o trabalho versava sobre isso, qual que era a relevância dos acordos administrativos no processo penal gerado em decorrência do mesmo fato, né? Se eu ia trabalhar com esse acordo só processualmente, se eu ia trabalhar na esfera da ilicitude, né? Como é que eu vou trabalhar com isso? Então, eu tenho uma expansão dos dois setores e uma falta de diálogo, né, na hora de criminalizar essas condutas e de delimitar a relação entre os dois processos surgidos. E, por fim, então, tem uma constatação de que algumas dessas normas, por não preencherem a legalidade, né, a taxatividade, principalmente, por não conseguirem direcionar a conduta de seu destinatário, que acaba atuando em erro, dentre outras questões já mencionadas, essas regras, essas normas acabam perdendo a sua efetividade como um todo, né, ainda que baseado em alguns discursos de funções da pena, então, ou da previsão legal, devendo, então, dissuadir a pessoa de alguma maneira, né, se a gente ainda acredita em algum tipo de função penal, ou qualquer outra, eu tenho a construção de um direito penal meramente simbólico, né, porque é um direito penal que descumpre a legalidade, que o destinatário não entende o que ele pode, o que ele não pode fazer, não consegue conhecer o conteúdo da norma, que às vezes eu tenho bis em idem em algumas condutas e outras condutas ficam fora do ordenamento, tanto penal quanto administrativo, então eu tenho uma falta, né, de sistematização e acabo gerando um arcabouço normativo bastante simbólico. Em várias áreas, né, o direito penal ambiental está aí, que não nos deixa mentir, criminalizando diversas condutas e nós presenciando todos os anos diversos desastres ambientais causando danos gigantescos. Então, não que a solução fosse expandir o direito penal, mas ao menos repensar esse sistema de criminalização que causa um dos principais problemas da legislação simbólica, que é desincumbir os legisladores e gestores de pensarem em soluções realmente efetivas e racionais para diminuir a ocorrência de danos a esses bens jurídicos, né? Sobretudo bens jurídicos tão relevantes. E, a partir daí, então, a gente passa a discutir quais seriam as propostas de solução, né, para esses problemas. Seja propostas pela via da política legislativa, dos processos de descriminalização, que hoje tem sido meu objeto de pesquisa aqui na Universidade Federal, principalmente a política legislativa penal, seja por meio de procedimentos de se pensar sistemas alternativos, né, como expansões dentro do direito administrativo ou direitos de contraordenações, né, outros sistemas comparados, né, as Ordnungswidrigkeiten, outros países que têm esse direito mais regulatório, né, porque a gente tem um direito penal administrativizado e aí um direito administrativo também muitas vezes excessivamente punitivo. Então, se não seria necessário, né, ou indicado, se pensar num ramo do direito para abranger a maior parte dessas condutas, mas, claro, todas essas transações têm que ser feitas com muito cuidado, né, sob pena da gente apenas deslocar o âmbito de ocorrência de arbitrariedades, né. Claro, a maioria desses direitos alternativos, por óbvio, não prevê a pena de prisão, então, isso, em termos do Brasil e de uma população carcerária, como nós já temos hoje, já me parece algo a ser, pelo menos, pensado. E, no último momento, então, eu desenvolvi na tese, né, e também baseado em doutrina da Espanha, da Alemanha e do Chile, principalmente, e do Brasil, né, evidentemente,
alguns critérios dogmáticos que poderiam ser levados em consideração no momento de se analisar essas normas, né? Se essas normas estariam ou não preenchendo algumas das garantias. Então, esses critérios podem ser analisados no seu conjunto, né? Eu não vou falar sobre eles aqui, porque isso também vai ficar para a aula, né, presencial, como diz o Gui. A gente não pode também falar tudo aqui nesses 20 minutos. E então a gente trabalha esses critérios dogmáticos, né, e até discute alguns tipos que respeitam um ou respeitam outro critério, que podem então servir de um guia, né, para que a gente passe a analisar se esses tipos estariam em consonância ou não com o ordenamento jurídico, com as regras constitucionais e os demais princípios que informam o direito penal brasileiro. Muito obrigada, professora Chiavelli. Acho que foi muito prazeroso e deu para a gente ver um pouquinho do que vai ser abordado nas aulas, mas principalmente reconhecer a profundidade com que você trata desses temas e da importância deles no movimento que a gente tem visto do direito penal, também abordado pelo professor Guilherme. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta minha, assim, porque eu me interesso e acho que eu não poderia desperdiçar a oportunidade estando com vocês aqui nesse painel. Por mais, em relação à lei anticorrupção, porque por mais que o Código Penal e o dispositivo sobre corrupção não seja um dispositivo aberto, né, uma lei penal, um tipo penal aberto, que não precisaria de complementação, se a professora acredita que o teor da lei anticorrupção tem reflexo penal e se seria um caso de acessoriedade administrativa, quando se vê que ela é criada para apuração e facilitar a apuração de atos de corrupção praticados contra a administração pública. Se a professora já pensou alguma coisa sobre essa relação. Obrigada pela pergunta, Priscila. Não, evidentemente, a lei anticorrupção, eu lembro da professora Marina Coelho, um dia que a gente deu uma aula juntas onde é que foi? No INSPER. Que ela falou, ela começou a aula dela assim, pessoal, antes de falarem sobre a lei anticorrupção, eu queria pedir para as pessoas lerem a lei anticorrupção, porque tinha muita gente, cara da Marina, né? Muita gente falando sobre a lei anticorrupção como se fosse uma lei penal, e como se fosse, né, uma lei, porque falava corrupção, já remetia ao tipo penal, e a pessoa já falava como se fosse uma lei penal. E como você bem colocou, Priscila, é uma lei administrativa, né, voltada às pessoas jurídicas. Eu nunca trabalhei especificamente em nenhum caso que envolvesse a lei anticorrupção, tá? Mas eu acredito que sim, que há muitas relações entre a lei anticorrupção e os mecanismos previstos na lei anticorrupção e o crime de corrupção, né? E até porque, bom, a lei é voltada à pessoa jurídica, né? O Código Penal é voltado à pessoa física, mas a gente tem hoje uma tendência, eu acredito que a gente tem uma tendência a acabar expandindo a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Hoje a gente tem só para os crimes ambientais, mas acredito que seja uma tendência de expansão. E, obviamente, ela vai gerar um procedimento que vai apurar provas e como os fatos vão estar relacionados, isso vai ser levado para dentro do processo penal. O que eu acho interessante, o ponto que eu mais... eu tenho uma publicação até sobre a lei anticorrupção, que é na área do compliance. O que eu acho mais interessante da lei anticorrupção é a previsão do compliance expressamente ali como uma forma de redução da sanção administrativa. Eu acho que se perdeu uma grandíssima oportunidade, né? Eu sou uma grande incentivadora do compliance, ainda que já tenha sido bastante criticada em algumas pós que eu dei aula aqui em Santa Catarina, os cursos de pós que eu dei aula aqui em Santa Catarina, porque algumas pessoas dizem, esse compliance é só uma forma da pessoa aprender a burlar, né, a fiscalização, mas I'm a believer, né, eu ainda participo para acreditar, que nem o IBC Crim. E eu acho que o compliance é uma excelente maneira da gente trabalhar com prevenção, né? Acredito que toda forma de prevenção e de acordos é uma forma de redução, né, de violência estatal.
E acredito que dos grandes motes da lei anticorrupção seja exatamente essa ideia de redução da sanção administrativa. E ela deixa em aberto, então, para nós, na área da política legislativa, de se pensar por que não, né, utilizar dessa via da lei anticorrupção para também proporcionar uma redução da pena criminal, né, que vai ser gerada possivelmente em razão da investigação por corrupção. Como a lei anticorrupção vai se reter a pessoa jurídica, né, a questão administrativa, eu vou ter, se for comprovado, evidentemente eu vou ter, né, também a questão penal, e aí, como é voltada à pessoa jurídica, eu também não tenho tanta aquela discussão dos estándares probatórios de punição, né, porque ali eu vou ter um processo voltado à pessoa física, outro processo voltado à pessoa jurídica. Acredito que eu ter a implementação de um programa de compliance e todo esse sistema que foi construído na lei anticorrupção, a gente poderia aproveitar em termos de política legislativa também para aplicação no direito penal, né? Porque certamente muito do que for apurado administrativamente na questão da lei anticorrupção também vai ser utilizado depois, né, eventualmente no processo penal para buscar a responsabilização dos agentes, pessoa física. A gente começa a fazer esses temas e me vem tantas coisas na cabeça. Vai abrindo, né? Tema, porque eu estou com um grupo de pesquisa e estudo de direito penal econômico na UFSC, na Univale, que a gente está fazendo encontros quinzenais, e a gente estava trabalhando com um texto da professora Estelita, aquele texto de omissão, de responsabilização dos agentes por omissão. E ali também tem muitas coisas, quando a gente trabalha com essa ideia de quais as obrigações que o agente deveria ter tomado e como isso pode ou não gerar uma responsabilização penal, uma responsabilização meramente administrativa. Até ela trabalha com os exemplos do direito penal alemão, né, de que lá muitas condutas vão ser tratadas só administrativamente, né, que essas omissões do agente, né, do empresário, só vão ir para a área penal, né, se realmente tiverem contribuído de forma sensível para a ocorrência do fato. Não tem como você tratar de um sistema administrativo, do sistema penal, que estão abordando o mesmo fato, sem tentar relacioná-los, né? É o que a Helena fala, a ideia de um sistema sancionador integrado. Então, acredito que sim, que a corrupção penal e a lei anticorrupção têm muitas relações possíveis, tanto de direito material quanto de direito processual, e acredito também que alguns bons exemplos da lei anticorrupção nós poderíamos tomar de empréstimo para o direito penal, como, por exemplo, a redução da sanção por adoção de compliance. Tá ótimo. Muito obrigada aí, eu acho que já conecta. Se eu puder acrescentar uma questão à resposta. Fala do... Claro. Eu acho muito interessante falar de lei anticorrupção, na medida em que a Chia deixou bem claro, né? Ela não é propriamente uma lei penal, ela pode servir a eventualmente informar alguns critérios. Tem um problema grave aqui de burla de etiquetas, na medida em que, enquanto a gente não tem uma responsabilidade penal da pessoa jurídica para crimes contra a administração pública, as sanções que têm sido estabelecidas na lei anticorrupção, as sanções administrativas, se você for comparar com a Lei 9.605, são rigorosamente as mesmas sanções penais que estabelecem as pessoas jurídicas. Então, é uma tendência de objetivização da responsabilidade. E você chama, né, do que você bem entender. E trazendo esse contexto, né, bastante para aquilo que a professora Chiavelli colocou, quer dizer, você tem uma tendência cada vez maior de abrir mão dos critérios objetivos de imputação, da própria configuração do delito, e você vê uma tendência de cada vez menos descrever condutas e descrever resultados. Não importa muito como que o agente contribuiu para aquele resultado, o que importa é que o resultado aconteceu. Aí você usa a norma administrativa que for para fazer com ela o vínculo entre a instituição ou até a pessoa que está lá à frente da instituição para trazer uma responsabilidade penal. E você vai conjugando critérios, né? Tem muita denúncia que não descreve uma responsabilidade omissiva, ela não diz qual deveria ter sido a conduta a ser adotada pelo dirigente para evitar a ocorrência do resultado, simplesmente descreve um resultado e dane-se qual foi a contribuição. Você diz que pela posição de domínio dele, né, usa aquele uso também equivocado, anterior do domínio do fato, para dizer que ele estava em posição de ter uma possibilidade concreta de agir, e você diz, não importa também que ele soubesse ou não soubesse qual era o risco real,
porque ele, na posição de comando, tinha um dever de conhecimento, e se ele não conhece, ele está em cegueira deliberada. Então, você abre mão dos critérios objetivos de responsabilização, você abre mão dos critérios subjetivos de responsabilização por uma responsabilização ampla, né, a todo custo. E, infelizmente, nós não temos feito, no âmbito do judiciário, um controle efetivo destas imputações. Né? Não há um controle propriamente sendo feito do conteúdo da denúncia. Não se avalia a descrição do fato com todas as suas circunstâncias, como descreve o artigo 41 do CPP. As denúncias são aceitas, você manda isso para a instrução comprova, houve um fato, a empresa de algum modo contribuiu, o sujeito que estava à frente da empresa é responsável criminalmente. Então, isso é algo que nos preocupa bastante. Então, essa preocupação que a Priscila nos coloca da lei anticorrupção, ela só vem a engrossar esse caldo, que anda bastante amargo aqui no âmbito do processo penal. De acordo também. Posso fazer só uma observação que o Gui falou? Nós estamos, nosso bate-bola é sempre frutífero, mas quando tu falou isso, quando tu falaste, aliás, agora eu estou com uma mistura de sotaque do Rio Grande do Sul e de São Paulo, tá? Tem que cuidar. Agora, elementos de Santa Catarina. O que tu falaste sobre a questão das previsões do resultado, sabes que isso me remete, tanto na questão da pessoa física quanto da pessoa jurídica, uma falta de cuidado doutrinário, jurisprudencial, de um tema específico, que é as teorias da imputação, que seriam as teorias que conectam, né, o agente, a conduta com o resultado. Né? Muitas vezes o que eu vejo, né, e bom, o que a gente observou a longo tempo já na jurisprudência, é essa vontade de ligar, né, a mera presença do agente, e isso em diversos tipos de crimes, né? Não, assim, quanto mais complexos os crimes, claro, ainda mais no âmbito de uma pessoa jurídica que já oferece complexidade, seja pelo número de agentes, seja pela questão da divisão de funções, todas as questões próprias, né, de uma organização empresarial, um problema de teoria da imputação, de como é que você vai imputar o resultado, a conduta do agente, e principalmente diante de um cenário em que cresce a responsabilidade por omissão. Como é que você vai ligar? Até esse livro da professora Estelita é super interessante, né? Dispensa referências, mas a professora Estelita, né, que é sempre brilhante, mas esse livro é muito bom, que ela trabalha bastante sobre isso, sobre essa ideia a necessidade de se desenvolver uma dogmática própria da omissão, porque muitas vezes a gente acaba pensando a omissão com teorias de imputação próprias da ação, né? Inclusive, quando ela esteve aqui na UFSC, para uma banca até, ela falou um pouco sobre a ideia da responsabilidade penal da pessoa jurídica, e uma das críticas dela foi exatamente sobre esse ponto, da teoria da imputação, que o jeito que a teoria da imputação foi, a teoria que foi adotada, na verdade, pela lei de 1605, praticamente você tinha que demonstrar a ação da pessoa jurídica. Até ela, eu não lembro as palavras que ela usou, mas acabou ficando até um pouco engraçado, porque ela falou, eu quero ver como é que você vai provar que a pessoa jurídica estava naquele local tentando, né, agir daquela maneira. Então, acredito que essa ideia de tu ter uma política, né, legislativa já bastante descritiva do resultado e a ausência do desenvolvimento de uma teoria da imputação faz com que, muitas vezes, a mera presença objetiva, né, do agente em determinadas condições já faça com que gere uma acusação, que muitas vezes gerando uma verdadeira inversão do uso da prova, né, em que o agente acaba tendo que provar de todas as maneiras, né, ainda mais quando envolve uma conduta omissiva, o que teria acontecido ou não teria acontecido se ele tivesse agido daquela maneira, né, o que acaba gerando um trabalho hercúleo para as defesas, de fato. E aí a gente tem que pensar, né, qual que é o nosso papel aqui do ponto de vista doutrinário. É a gente encontrar uma teoria que explique, justifique essas, perdão a palavra, essas sandices que a gente vê acontecendo no âmbito dos casos concretos, ou é realmente bater, né, o martelo e dizer, não, o direito penal tem um limite, os limites são esses, né? E a gente transita muito entre esses papéis, né? E é importante pensar qual é o nosso papel enquanto doutrina. Acho que primeiro ficar chocado, né? Primeiro acho que a surpresa e um pouco de indignação, mas eu acho que tem alguma coisa que a gente está vendo mudar e está percebendo nos ares, que o direito penal de quando a gente estudou ou lá atrás não é o mesmo, né?
não sei se pela globalização, eu acho que tem várias coisas que podem entrando no circuito, mas sem dúvida a cooperação internacional, a importação de institutos, o acesso a doutrina e a práticas internacionais, acho que tá balançando. Eu queria fazer uma pergunta para você, um pouco uma provocação, porque eu acho que o tema da cegueira deliberada ele é muito caro para instituições financeiras e para as empresas que trabalham com compliance e são instituições reguladas pelo COAF, em função da adoção de programas de prevenção à lavagem de dinheiro. Se a cegueira deliberada de uma forma que o professor colocou muito bem, tem sido adotada de forma crítica pelo judiciário, como que o professor vê empresas adotando programas de prevenção à lavagem, pensando em evitar uma cegueira deliberada nos seus organismos corporativos. É justificável? E qual o detalhamento desse tipo de política as empresas devem ter para prevenir lavagem de dinheiro, por exemplo, nos seus trânsitos financeiros? Essa é uma pergunta muito legal, Priscila. Ela vai ao encontro daquilo que a Chabelle já tinha colocado aqui para nós. Né? O que a gente espera de um programa de compliance efetivo? Né? O programa de compliance não pode ser um programa de blindagem, uma forma de permitir que os dirigentes empresariais e que as empresas venham a burlar a lei e cometer crimes. Né? Se a gente for deixando de lado, então, os programas que têm essa finalidade, senão eu podia pensar, não, vamos criar mecanismos, criar um procedimento, um fluxo interno da empresa para blindar e evitar que os responsáveis tenham conhecimento. E aí compartimentaliza as informações, cria fluxos que tornam essa responsabilização mais difícil. Penso que isso não seja compliance, né? Isso acho que pode dar outro nome. Mas pensando propriamente no compliance, né? Pensando que existe essa figura da cegueira deliberada, o mais importante é dizer: se houve um desconhecimento, esse desconhecimento não foi propositado, não foi um desconhecimento autoprovocado. E, portanto, a coisa mais importante, isso é fundamental para qualquer espécie de atividade, e ainda mais da atividade empresarial, é gerar consciência a respeito daquilo que efetivamente se faz. Então, permitir fluxos em que a informação possa circular livremente e chegar em quem tem que chegar. Se eu tenho um gestor que é responsável por impedir determinadas condutas, impedir que determinados resultados lesivos ocorram, é importante dar àquele dirigente, dar àquele sujeito, condições de tomar conhecimento de potenciais riscos e aí implementar mecanismos que evitem a ocorrência desses riscos. Porque se o fluxo existir e ele for devidamente cumprido, bem, aí eventual desconhecimento, né, ou melhor, eventual inobservância propositada desse fluxo pode sim configurar uma situação. Eu prefiro aí não falar em cegueira deliberada, eu prefiro dizer que o sujeito representa o risco, ele tem conhecimento daquela situação, e aí ele opta por se colocar em um estado de evitar confirmar aquilo que ele já sabe. Porque se eu não quero conhecer alguma coisa, muito provavelmente eu sei aquilo que eu não quero conhecer. Né? Então, isso é um risco. Alguém me entrega uma mala num aeroporto, eu penso, puta, tem alguma coisa de errado com essa mala. Eu não vou pegar essa mala. Em vez de dizer, não, eu vou pegar e não vou olhar o que tem dentro para poder dizer que eu não sabia. Né? Se eu digo que eu não quero saber, é porque eu já, em alguma medida, represento aquilo que está lá. Então, se o sujeito deixa de seguir esses fluxos, ele pode ser responsabilizado a partir dessa linha de conhecimento. Então, se pode dizer que o sujeito vai ser responsabilizado por não seguir adequadamente os fluxos, as regras de compliance são estabelecidas. Mas o objetivo das regras deve ser, acima de tudo, evitar que essas situações ocorram. Né? Então, gerar uma consciência, né? Gerar uma capacidade real de ação por parte desse dirigente para evitar que o resultado ocorra. E para que depois ele não seja pego de surpresa e diga, eu não sabia.
né? Por que você não sabia? Quais eram as condições? Né? Havia um potencial conhecimento ou era algo impossível? Eu imagino que o presidente do Conselho de Administração de uma instituição financeira não está lá à frente da gestão de cada uma das unidades daquela instituição. Isso é impossível. Mas haverá uma cadeia de comando, haverá gerentes, haverá superintendentes e cada um dentro do seu feixe de atribuições. Por isso que o organograma é algo muito importante no âmbito do compliance, né? Para dizer o que é a responsabilidade de cada um. Porque você vai dizer, não, o presidente do banco, o presidente do conselho de administração, o diretor financeiro, o diretor XYZ, o feixe de atribuição deles era esse. Então, ele tinha a capacidade de conhecer isso que está abaixo dele. O que foge daquele fluxo não é da competência dele, e aí você consegue, de algum modo, compartimentalizar legitimamente o feixe de atribuições. Perfeito, professor. Eu acho que foi muito bem colocada a questão da sigla deliberada na perspectiva do fluxo de responsabilidade e informações dentro de uma empresa que tem os seus recursos e essa forma de controlar a atividade e os riscos das atividades. Eu queria agradecer, em nome do IBCCRIM, a participação dos professores Chiavelli, Falavino e Guilherme Lucchesi. Acho que foi extremamente proveitoso para todo mundo, principalmente para mim, que pude acompanhar e interagir com vocês. Quero ver aqui se tem algum recado da Harumi. Arrasou. Vocês foram espetaculares, eu acho que vai ser ainda mais prazeroso tê-los no nosso curso de Direito Penal Econômico dos Crimes em Espécie. Obrigada, gente. Boa noite para todos. Obrigada, que é um prazer estar aqui também. E deixamos, então, o nosso convite para todos, né, Gui, que venham para o curso do IBCCRIM, que para nós também é uma alegria debater esses temas que a gente tem há tanto tempo trabalhado, mas que sempre tem novidades para apresentar. Eu também quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui. Foi uma experiência realmente muito proveitosa. Espero que aqueles que estão nos acompanhando sigam aprofundando esses temas. Eu estou à disposição, podem conversar comigo pelas redes sociais, qualquer dúvida que venha a surgir, me procurem, eu tento responder tudo. Muito obrigado ao IBCCRIM pela oportunidade de estar aqui. Tchau, gente.